Quando foi que você aceitou ser mais descartável do que um absorvente? Não foi azar, foi estrutura. O homem virou utilidade, não sujeito, embalagem de serviço para gozo alheio. Não é romance, é economia libidinal. A relação passa a operar como contrato. Você entrega garantia, atenção e dinheiro. Em troca, recebe acesso condicionado e prazo de validade. Freud explicaria com narcisismo secundário. O ideal do eu dela precisa de confirmação contínua. Você não é amado como sujeito. Você é mantido enquanto valida a imagem que sustenta. Lacan diria que você foi reduzido a objeto a de serviço. Causa que move a engrenagem do desejo enquanto funciona. Cessou a função. Cessa o laço. Descartes limpo, sem luto. O super-eu contemporâneo administra tudo em métricas. Ser homem de valor vira indicador de desempenho. Quando a culpa assume a gerência, a dívida nunca fecha e você nunca descansa. O mercado afetivo trata você como commodity com obsolescência programada. Há sempre um upgrade pronto no algoritmo da atenção. Pequena falha sua, grande substituição imediata. A transferência faz você pagar a conta do pai que faltou e do ex que feriu. Você não entra como pessoa, entra como penhor de garantia. Se o risco sobe, a função quebra. Na cama e na rotina, erotismo vira prêmio, obediência vira taxa. O encontro amoroso dá lugar ao compliance afetivo. Sem falta não há desejo. Sem desejo só sobra planilha. O grande outro da época, Estado, mídia, plataformas, legitima a narrativa onde você é sempre responsável e nunca reconhecido responsável quando paga. Suspeito quando deseja. A linguagem denuncia o truque. Parceria significa provisão. Respeito significa silêncio. Empatia significa autoabandono. As palavras parecem afeto, mas operam como contrato. A castração simbólica acontece quando você cede do seu desejo para comprar paz. Ao ceder sempre, você deixa de ser pessoa e se torna coisa. Coisas não pedem, coisas performam. A economia do descarte tem uma regra simples. Homem presente é custo, homem novo é promessa. A novidade embriaga. A constância é contabilizada como despesa emocional. O método é clínico. Qualquer tentativa sua de reinstalar limite é rotulada de egoísmo. Assim, a dívida moral te mantém no papel de pagador perpétuo e de culpado oficial. A saída não é pagar melhor, é nomear a cena. Sem nomear, você negocia com vento. Com o nome, você reinstala falta, risco, limite e conversa. Sem isso, você segue objeto útil. Se você não fala, a planilha fala por você. Ou você retorna à posição de sujeito e recusa o uso, ou será trocado na próxima coleta. Freud mostra a estrutura. O corte é sua responsabilidade. O narcisismo contemporâneo não busca encontro, busca espelho. A mulher, em certas configurações histéricas, não deseja o homem como sujeito. Deseja o reflexo do seu ideal do eu sustentado por ele. Freud lembraria que, quando o eu ideal comanda, o outro vira instrumento. Você entra como meio para um fim. Provar valor, exibir status, blindar inseguranças. Amor vira técnica de validação. Lacan diria que você é capturado como objeto a de serviço. A sua presença causa desejo, enquanto entrega utilidade. Se a utilidade falha, o circuito se recalibra e você é substituído sem luto. O super-eu do nosso tempo veste roupa de cuidado, mas fala em cobrança. Ele exige que você prove amor com disponibilidade, silêncio e provisão. A conta nunca fecha, porque a culpa o alimenta. No mercado afetivo, você é mensurável. Há indicadores de desempenho emocional, resposta rápida, paciência infinita, dinheiro oportuno. Falhar em um item basta para acionar o descarte elegante. A transferência faz você pagar dívidas antigas. O que faltou do pai e o que doeu no ex são lançados no seu balanço. Sua função é cobrir buracos simbólicos que não se deixam fechar. A fantasia dominante promete parceria, mas institui compliance afetivo. Há manuais, há métricas, há protocolos. O erótico evapora sob checklist. O corpo obedece, o desejo se cala. A lógica do algoritmo favorece o novo e pune a constância. A novidade se vende como milagre. A estabilidade é contada como custo. Você vira estoque, não obra única. Freud chamaria isso de racionalização do gozo.
justificar o uso do outro com belas palavras. Fala-se em autonomia, colhe-se utilidade, fala-se em respeito, cobra-se silêncio. Sem falta não há desejo. Quando você se entrega todo, mata o mistério que te fazia desejável. Você compra acesso com abdicação, e no recibo consta a sua invisibilidade crescente. A gramática do vínculo inverte os termos. Limite vira agressão. Critério vira egoísmo. Autonomia vira desamor. Assim, qualquer defesa sua alimenta o veredito contra você. A objetificação masculina total ocorre quando você aceita ser função. Funções não têm história, não têm ferida, não têm risco. Funções só performam até o próximo modelo. Lacan adverte: ceder do seu desejo para manter o lugar é consentir com a própria castração. O sujeito que abdica vira coisa. E coisa não negocia, coisa se usa. O corte ético começa nomeando a cena. Eu não sou prova, não sou recibo, não sou seguro de danos emocionais. Sem esse enunciado, você segue pagador anônimo de um gozo que não te inclui. A saída não é performar melhor, é reinstalar falta, risco e fala. Ou você recoloca o seu desejo como eixo negociável, com limite e consequência, ou você aceita o descarte como destino periódico. O primeiro sintoma é a conversão do afeto em medição. Tudo vira métrica, tempo de resposta, frequência de mensagens, presença em datas. O amor deixa de ser encontro e passa a ser auditoria. O segundo sintoma é a gratificação intermitente. Há calor quando você se excede e há gelo quando você estabelece limite. A oscilação não é acaso. Ela é o reforço que treina a obediência. O terceiro sintoma é o encolhimento do seu dizer. A conversa existe, mas não é dialógica. Ela é protocolo. Você fala para cumprir rito, não para aparecer como sujeito de desejo. O quarto sintoma é a vitrine permanente. O laço precisa performar para o grande outro. Rede social, roda de amigas, códigos de status. Você é parte do cenário, não é parte da trama. O quinto sintoma é a dívida elástica. Quando você quita a cobrança explícita, surge a implícita. A demanda muda de roupa para que a conta permaneça viva e você permaneça devendo. O sexto sintoma é a austeridade erótica. O corpo dela passa a regular o seu desejo como termostato, mais frio quando você reivindica, morno quando você cede, quente quando você se anula. O sétimo sintoma é o arrendamento simbólico. Sua função é provisória, seu lugar é arrendado, suas decisões são revogáveis. Você está em período de experiência eterno. O oitavo sintoma é a absolvição unilateral. O erro dela vira contexto. O seu limite vira falha moral. A gramática serve para estabilizar o controle, não para construir justiça. O nono sintoma é a externalização da régua. O certo e o errado passam a ser ditos por terceiros. Coach, feed, lei, mantra. A autoridade íntima se dissolve e o algoritmo vira oráculo. O décimo sintoma é a clivagem entre discurso e prática. A boca prega a paridade. A rotina institui hierarquia. A palavra é verniz. A operação é comando. O 11º sintoma é o luto interditado. Qualquer menção à perda, ao ex, à fratura, vira silêncio armado. Sem luto, a repetição se instala e você herda fantasmas. O 12º sintoma é a patologização do seu não. Quando você afirma critério, a cena te nomeia frio, imaturo, tóxico. O rótulo é a cerca que te devolve ao curral. O 13º sintoma é a atualização constante do padrão mínimo. O que ontem bastava hoje é pouco. A régua cresce porque o super-eu não deseja paz. Ele deseja cobrança. O 14º sintoma é a terceirização da ficção. O romance não se sustenta em vocês dois. Ele precisa de plateia e de script. Sem testemunha, a chama não queima, apenas fumaça. O 15º sintoma é o riso cansado do espelho. Você se vê funcional, correto, presente e invisível. Freud chamaria isso de eu esvaziado pelo super-eu. Lacan diria, o sujeito cedeu e por isso sumiu. O discurso do capitalista que Lacan descreve está em toda parte. Promessa sem falta, gozo sem espera, upgrade sem luto. O laço amoroso vira vitrine e você vira estoque rotativo. A cultura do deslizamento é máquina de substituir. O novo é apresentado como cura.
O antigo é rebaixado como custo. O homem é tratado como versão, não como sujeito. O algoritmo parece neutro, mas é superego em silício. Ele ordena: responda mais rápido, prove mais valor, esteja mais disponível. A culpa é a métrica que nunca dorme. Freud diria que a pulsão de morte está camuflada de novidade. O circuito descarta vínculos para manter a rotação. O sujeito é consumido para que a roda não pare. O ideal do eu dela se alimenta do reflexo social. Curtidas funcionam como espelhos. Se você não rende status, você deixa de ser parceiro e passa a ser peso morto. O objeto A, que deveria sustentar o desejo, é convertido em mercadoria. A falta que abre o erotismo é tratada como defeito a corrigir. O enigma é trocado por tutorial. A lógica do catálogo instala a fantasia de abundância. O sempre há alguém melhor vira mandamento. Você é mantido em reserva, nunca em presença plena. O mercado afetivo se organiza como feira de sinais. Você é avaliado por responsividade, poder aquisitivo, paciência infinita. O seu desejo não entra na pauta, entra no rodapé. O supereu digital exige que você não falhe. A primeira falha é lida como previsível, a segunda como padrão, a terceira como sentença. O descarte é apresentado como higiene. Lacan apontaria o discurso do capitalista funcionando sem travas. Não há nome do pai que introduza limite. Há circuito que promete tudo e exige mais. O sujeito é queimado como combustível. A repetição compulsiva disfarça-se de escolha. Você repete saídas e entradas, acreditando que escolhe, quando, na verdade, é escolhido pela engrenagem que mede e substitui. A linguagem publicitária invade a intimidade. Experiência, performance e alinhamento. O casal vira projeto e o homem vira entrega. Sem entrega, sem contrato. Freud lembraria que o narcisismo odeia o tempo. O vínculo precisa de demora, mas a fantasia pede imediatismo. Onde o tempo é negado, o sujeito é negado junto. O cenário sem falta mata o erotismo. Se tudo está dado, nada é desejado. Se nada é desejado, o homem é transferido de pessoa para peça, e peça não tem fala. O corte necessário é anti-algorítmico. Reinstalar a falta, restaurar o tempo, reintroduzir o não sem limite, você será sempre versão anterior. Com limite, você volta a ser alguém, não algo. O vínculo, em certas cenas, não é encontro, é contrato invisível. O acesso ao afeto tem preço, a presença tem taxa, e o silêncio sobre sua falta é cláusula obrigatória. O preço não é apenas dinheiro, é tempo sem queixa, atenção sem reciprocidade e disponibilidade sem agenda própria. A moeda é a sua renúncia, não o seu carinho. Freud diria que o supereu assume a tesouraria. Quanto mais você paga, mais deve. A satisfação não quita a fatura. Ela renova a assinatura da culpa. A prova é o rito de passagem permanente. Provar maturidade, provar paciência, provar valor. Quando você prova, a régua sobe. Quando você falha, a pena dobra. A punição é elegante. Retração afetiva, ironia controlada, agenda fechada. Não há grito, há gestão. O corpo dela vira cartório do vínculo e carimba o seu aguarde. Lacan lembraria que sem falta não há desejo. O contrato que exige entrega total mata o mistério que sustenta o erótico. O que sobra é logística com rótulo de amor. O ideal do eu dela pede vitrines. Você passa a existir como confirmação pública, não como presença íntima. O palco aplaude, o camarim te esvazia. A transferência converte dívidas antigas em sua obrigação atual. O que foi negado por outros é cobrado de você como missão redentora. Missão bonita, preço abusivo. A linguagem denuncia o pacto. Parceria vira provisão, cuidado vira controle, diálogo vira checklist. O tom é doce, a operação é dura e o saldo é seu cansaço. Freud chamaria de racionalização. O discurso cobre a estrutura com verniz moral. Você é bom quando abdica de si, você é difícil quando preserva o seu eixo. A cláusula mestra do contrato diz que o seu não é inadmissível. Se o seu limite aparece, a cena nomeia egoísmo. Se você cede, a cena nomeia amor. A casa, a cama e a conta formam a tríade do uso. A casa organiza, a cama premia e pune, a conta governa. O desejo então circula como visita vigiada. Lacan diria que você cedeu lugar ao objeto de garantia.
Você não é sujeito desejado. Você é seguro emocional e amortecedor simbólico. O seu risco foi terceirizado para a sua carteira. O contrato invisível não tem fim, porque a fantasia que o sustenta não quer fim. A demanda precisa de você devendo para continuar gozando do controle. O corte ético é simples e caro. Nomear o contrato, recusar a dívida infinita e reinstalar conversa onde hoje há cobrança. Sem isso, você seguirá pagando a imagem dela com a falência do seu desejo. Quando o homem aceita ser função, o erótico é exilado, porque a diferença que sustenta o desejo é trocada por gestão, e gestão não acende corpo, apenas controla a presença. Freud lembraria que o desejo nasce da falta, e quando o contrato exige entrega total, a falta é abolida, de modo que o que resta é rotina anêmica e beijo com recibo. Lacan diria que sem corte não há desejo, e sem desejo não há sujeito, apenas objeto de garantia, que entra e sai da cena conforme a utilidade, e nunca conforme o enigma. A cama, que deveria ser lugar de linguagem do corpo, vira planilha de conduta, e o toque passa a pedir autorização. E a autorização mata o risco, e o risco morto enterra o erótico. O supereu travestido de virtude exige que você seja impecável e dócil, e quanto mais dócil você é, menos desejável você se torna, porque o desejo não come o que já está digerido. O narcisismo, quando governa, solicita a prova constante e recusa a reciprocidade. E a recusa perpétua o controle, e o controle dá gozo a quem manda, mas retira a vida de quem obedece. A fantasia contábil transforma o corpo dela em cartório, e o seu em carimbo. E carimbo não cria faísca, apenas valida processo, e processo sem falta é velório do encontro. O silêncio do desejo masculino aparece como irritação, como atraso, como esquiva, e você chama isso de cansaço, quando na verdade é luto do que poderia ser e não é. Freud chamaria de melancolia libidinal. O investimento não retorna em desejo, retorna em cobrança, e a libido, sem objeto vivo, recolhe-se e te deixa funcional e invisível. A histeria, em certas cenas, instala demanda infinita e coloca o casal na beira de um poço. E toda a água que você traz não sacia, porque o que saciaria é o corte que não se quer. Lacan aponta que o desejo precisa de uma borda, e a borda é o não. E o não institui o dois, e o dois permite distância, e a distância abre campo para o olhar que volta a desejar. Quando o homem abdica do seu não, ele abdica da borda. E sem borda tudo é mistura, e na mistura o sujeito evapora e a função prolifera, e a função não transa, só presta serviço. O retorno do erótico não se compra com flores nem com esforço, porque o retorno do erótico se conquista com limite, com fala que arrisca e com recusa da dívida eterna. Se a cama premia comportamento, o corpo aprende pedagogia e desaprende paixão. E a paixão, para voltar, precisa haver um homem e não uma máquina de atender pedidos. O gesto ético é reinstalar falta e consequência. O encontro não pode ser prêmio por obediência, e o toque não pode ser moeda, porque, sem liberdade, a pele vira papel timbrado. O homem atual é tratado como infraestrutura. Está lá para sustentar, não para aparecer. Freud chamaria de função do eu como serviçal do outro. Você vira cenário, não protagonista. O Estado atua como grande outro que moraliza. Você é responsável quando paga e suspeito quando deseja. A gramática pública exige provisão e pune a afirmação do seu próprio eixo. A mídia vende o cuidador infalível e o provedor silencioso como ideal ético. O roteiro é sedutor porque mascara servidão com virtude. Lacan veria o supereu sorrindo enquanto cobra. As plataformas treinam docilidade com selos de aprovação social. Likes funcionam como bombons do supereu. Você se doa para merecê-los e, quando chegam, pedem mais do que deram. A família e a escola modelam o herói que não pede, que aguenta, que resolve. A fantasia do herói serve ao laço contábil. Quem aguenta tudo vira lixeira simbólica de todos. O trabalho exige disponibilidade emocional junto da funcional. Você vira marca de empatia, não sujeito de desejo. O cansaço que te consome é exibido como medalha higienizada. O romance terceirizado para aplicativos padroniza a avaliação.
Você é pontuado por performance de utilidade e descartado por ensaio de autonomia. Métrica não ama, apenas classifica. A linguagem corporativa invade o íntimo. Alinhamento, entrega, feedback. A casa copia a empresa, o coração copia o relatório e o casal copia o compliance. O desejo some do mapa. Freud lembraria que o supereu se alimenta da sua culpa por existir como desejo. Você pede perdão por querer e, ao pedir perdão, renuncia ao que te faria sujeito. A transferência coletiva joga no seu colo dívidas históricas. Você paga a conta de faltas alheias para manter a imagem de homem decente. Decência, aqui, é só outra palavra para autoabandono. O humor que desdenha o homem exausto serve para travestir violência simbólica de piada. O riso retira a gravidade, enquanto o sintoma engorda e te empurra para o descarte útil. A publicidade higieniza o uso. Vende parceria moderna como soma de utilidades. Se você não se encaixa nessa soma, você vira ruído. Ruído é o nome bonito dado ao seu não. A vergonha de pedir e a vergonha de recusar consolidam sua mudez. Quem não pede não aparece, quem não recusa não existe. Fica um corpo que serve e um sujeito que evapora. O descarte acontece sem luto, silêncio, sumiço, substituição. A objetificação perfeita é limpa, sem sangue à vista. O dano fica dentro, onde ninguém mede e onde você se dissolve. A saída exige insubordinação simbólica, recusar o script institucional, desmontar o supereu que te chama de bom quando te quer mudo, recolocar a falta, o limite e a fala. Sem isso, você continuará sendo peça sobressalente em vitrine rotativa. A restauração começa por nomear a cena. Não é amor que mingou, é estrutura que te usa sem nome. Você negocia com névoa. Com nome, você instala a borda e torna-se visível. O ato ético é o não dito com consequência. Freud lembraria. Onde o id estava, o eu deve advir. Seu não é agressão. É a aparição do sujeito que recusa virar função. Reinstale a falta, Lacan diria. Sem falta não há desejo. Pare de comprar paz com entrega total. A diferença que te torna desejável nasce do intervalo que você sustenta. Explicite o contrato. O que hoje opera como chantagem vira acordo verificável. Sem recibo moral, sem cláusula oculta. Se a fala rompe o laço já era por uso. Troque culpa por critério. Culpa é supereu cobrando tributo. Critério é borda que salva o desejo. Onde o supereu grita dever, o sujeito pergunta a que preço? Recalibre a economia do tempo. Tempo de casal, tempo seu, tempo do mundo. O homem sem agenda própria vira insumo. O homem com agenda se torna novamente alguém. Reduza a gratificação intermitente a ruído. Não corra atrás do quase. O quase é a alça do cabresto sem intermitência. O treinamento da obediência perde efeito. Converta silêncio em linguagem. O corpo que se cala adoece. Diga o que quer, o que não aceita, o que propõe. Se a fala é punida, você está em gestão, não em vínculo. Teste de realidade. Limite dado, resposta observada. Se o laço melhora com borda, há sujeito do outro lado. Devolva a transferência. O débito do pai e do ex não é sua missão. Freud chamaria de análise da fatura. Reconheça, recuse, encaminhe. Terapia é lugar de passado. Você é lugar de presente. Reintroduza risco erótico, surpresa, distância justa, intervalos vivos. Desejo não nasce de planilha. Nasce do entre, onde ninguém manda e o encontro pode acontecer. Faça do algoritmo um arredor, não um oráculo. Desative a régua da novidade. O que sustenta você não é rotação. É consistência com borda e fala. Reescreva o ideal de valor. Não é o homem impecável e mudo. É o homem desejante e responsável por si. Quem não suporta seu desejo, não suporta você. Considere a retirada como ato, não como fuga. Às vezes o corte salva mais que a insistência. Onde não há reciprocidade, a permanência é autoabandono. Sinal de que você saiu da posição de objeto. O seu não pede desculpa. O seu sim não compra paz e o seu desejo volta a ter rosto. O descarte perde poder quando o sujeito retorna à cena. O primeiro passo é ético. Você declara que não é função. Você é sujeito com desejo, limite e tempo próprio. Sem essa enunciação, toda conversa vira orçamento.
O segundo passo é estrutural. Você reinstala a falta. Nem tudo estará dado, nem toda hora estará aberta, nem todo pedido será atendido. A borda devolve valor ao encontro. O terceiro passo é clínico. Você desativa a culpa como bússola. Culpa é supereu. Critério é ética. Se algo te pede autoabandono, o preço está errado, não você. O quarto passo é pragmático. Você traduz parceria em termos. O que é rotina, o que é exceção, o que é não negociável. Sem mapa, o laço corre em círculo. O quinto passo é libidinal. Você fala o que deseja e o que recusa no leito. Erotismo não vive sob ameaça, vive sob risco consentido. Sem risco, a pele dorme. O sexto passo é simbólico. Passado tem cemitério, presente tem casa, futuro tem obra. Se o morto manda, o vivo não ama. O corte comanda o calendário. O sétimo passo é de tempo. Você marca horas suas corpo que só serve. Evapora. Corpo que some e volta, deseja e é desejado. O intervalo é medicina do Eros. O oitavo passo é contábil. Você não paga dívidas que não contraiu. Transferência de pai e ex vai para a terapia. Relação adulta não é rehab de história alheia. O nono passo é social. Você tira o grande outro da sala. Decisão íntima não aceita plateia. Sem torcida, o script perde força. E a verdade ganha voz. O décimo passo é de teste. Você oferece limite e observa a resposta. Se o limite gera diálogo, há laço. Se o limite gera pena perpétua, há controle. O 11º passo é de linguagem. Você troca indireta por palavra reta. O sintoma adora ruído, a verdade gosta de frase inteira. Nomear é desalojar. O 12º passo é de economia. Você define investimento mínimo recíproco. Quem não investe, consome. Quem só consome, descarta. A conta precisa circular nos dois corpos. O 13º passo é de risco. Você aceita a possibilidade de perder lugar para não perder a si. Freud diria que é o eu advindo no lugar do medo. O 14º passo é de decisão. Se a renegociação falha, a saída é ato e não vingança. Sair protege o desejo e recusa o uso. Permanecer sem troca é autoexploração. O 15º passo é de horizonte. Você não busca ser indispensável, busca ser verdadeiro. O indispensável vira ferramenta. O verdadeiro vira presença. É isso que barra o descarte. Pense no mercado afetivo como um corredor de supermercado. Você na gôndola, com código de barras, prazo de validade e etiqueta de entrega garantida, não é romance, é logística. O discurso do capitalista promete upgrade infinito e luto zero. O resultado é este: sujeito transformado em embalagem útil, trocado assim que o lacre perde o brilho. Freud lembraria que o eu, submetido ao super-eu cobrador, se oferece em sacrifício para aplacar a culpa. Você virou oferenda periódica numa religião sem deuses, só métricas. Lacan diria que faltou o nome do pai. O limite que barra a máquina de uso, que recoloca a falta e devolve borda ao encontro sem borda, você escorre pela prateleira. A metáfora do absorvente é brutal porque é precisa. Usado, descartado, substituído. O que cura isso não é mais algodão, é corte simbólico, é reaparição do sujeito desejante. Saia da gôndola, gôndola é para coisa. Obra não fica em fileira. Obra exige tempo, moldura e silêncio. Quem quer peça pronta não suporta risco, só consumo. O corte é a devolução do seu não ao centro. Onde o não entra, a fantasia contábil perde tração, o supereu perde púlpito e o desejo volta a respirar. Reinstale a falta como princípio sem falta. Não há enigma, sem enigma não há eros. Relação sem mistério vira planilha com perfumes, e perfume não substitui presença. Troque culpa por critério. Culpa te ajoelha, critério te sustenta. Onde a cena exigir autoabandono, o preço está errado. E preço errado não se paga, se recusa. Devolva a transferência ao lugar certo. Passado resolve-se em terapia, não no seu extrato. Você não é cofre de trauma. É presença que só existe com reciprocidade. Feche a esteira do descarte. Sem plateia, sem algoritmo, sem vitrine. Dois corpos, duas vozes, duas faltas. Se não há dois, não há laço. Há uso com luzes bonitas. Aceite o risco de perder lugar para não perder a si. Quem tenta ser indispensável vira ferramenta. Quem aceita ser verdadeiro vira encontro possível. Reescreva o ideal de valor.
Não o homem impecável e mudo, mas o homem que sustenta desejo com limite. Isso assusta controle, mas seduz o que é vivo. Se o laço não suporta o seu não, não suporta você. A saída nesses casos é ato ético, não vingança. A vingança quer ferir, o ato quer viver. Se te desperta, inscreve-se. Se te confronta, compartilha. Se te incomoda, questiona, mas não diga que não foi avisado.